você tá lá, 17, 18 anos, o auge da sua forma física, aquele momento que você tá melhor tecnicamente, mas os seus pais e toda a sociedade ficam te buzinando para você fazer a bendita da faculdade. Até porque é bem aquele momento que todo mundo vira para você e fala assim: ah, mas você só dança? Pois fica aqui nesse vídeo que eu quero trazer algumas reflexões sobre esse início da vida adulta e início também, muitas vezes, da carreira do balé. Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você curte conteúdo relacionado à preparação física, prevenção de lesões, melhora da performance, reviews, reacts também, vlogs de como que é o dia a dia de uma personal que é bailarina, que é professora, que é bailarina adulta também, já aproveita, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo fresquíssimo de diversos desses assuntos. Roda aí a vinheta. Eu comecei o balé tarde, né, nos moldes normais. E ali por volta dos 16 anos foi quando a gente começou a se profissionalizar um pouquinho mais, começou a surgir a ideia da companhia da escola que eu estava. E quando eu cheguei no auge dos meus 18 anos, eu estava dedicada 100% à dança. Nesse sentido, eu fui um pouco privilegiada, né, entre aspas, porque bem nessa época minha mãe já tinha um comércio, né, a gente sempre teve um comércio, e aí eu conseguia ficar um tempo trabalhando com a minha mãe e também ficar um tempo quando eu precisava lá no balé. Então eu dava as minhas aulas lá no balé, eu conseguia ter um tempo para ficar lá quando eu precisava, e quando eu não estava no balé, eu estava trabalhando com a minha mãe, e assim a gente conseguia equilibrar um pouco, né, da carreira, das contas e tudo mais. Graças a Deus. Mas mesmo eu dando aula, ainda assim não era um salário efetivo. Mesmo depois dos 18 anos, eu não tive um salário efetivo de professora de balé. Até porque a minha escola era uma ONG, né? Então a gente acabava, no máximo, recebendo uma ajuda de custo que a gente sempre gastava em sapatilha e colã e etc. Porque essa é a vida do bailarino, né? Porém, lá no final de 2012, as coisas começaram a apertar um pouquinho. Porque, como eu disse, eu era de uma ONG, né? Eu fui formada numa ONG e eu dei as primeiras aulas nessa ONG. Só que toda ONG, né, precisa de recursos financeiros. E aí as coisas ficaram um pouco apertadas, a gente não conseguiu fechar muitos projetos, né, para poder fazer a manutenção de fato ali da escola. E aí as coisas começaram a ficar um pouco apertadas e aí a gente acabou começando a perder alguns dos nossos bailarinos, porque foi bem na época ali dos 18 anos, 19 anos de todo mundo, que os pais começaram a pressionar e falar: então, quando é que você vai começar a ajudar em casa? E aí fica aquela questão, porque a gente estava num grupo sensacional, nós éramos mais ou menos uns 15 bailarinos, todos maravilhosos, e hoje eu olho para trás, eu vejo o quanto que a gente era muito bom. A gente podia ter feito uma companhia muito boa, mas a gente não teve recursos, e aí 95% das pessoas pararam. E da minha turma, quem continuou dançando de fato, trabalhando de fato, ganhando dinheiro com a dança, de 15 pessoas, são só 2. E ainda assim, essas 2 foram meninas que saíram antes da gente pensar efetivamente na companhia. Então, da companhia mesmo, que a gente fez, né, pelo menos um tempo, todo mundo parou de dançar. Nesse sentido, eu também fui um pouco privilegiada, porque eu também não sei se é por conta da falta de recursos também que eu tinha em casa, né? Minha mãe não era muito instruída, ela nunca me cobrou de fato estudar, né? Então, se eu fizesse faculdade ou não, ela sabia que eu sempre tinha sido estudiosa, que eu sempre me dediquei muito nas coisas que eu fazia, então mesmo se eu trabalhasse com ela, mesmo se eu trabalhasse dando aula de balé, ela saberia que se eu precisasse de espaço ali, ela ia me ajudar o máximo possível. Só que eu sei que isso não acontece com as outras pessoas, né? Eu sei que tem meninas já com 16, 17 anos que o pai já fica no pé, dizendo: olha, você precisa trabalhar, porque eu não vou poder ficar comprando sua sapatilha toda hora. As sapatilhas são muito caras. A gente tem uma Gaynor aí que é mais de R$1.000, R$1.500, e a gente não consegue ficar arranjando esse dinheiro assim do além, né? Então é muito complicado nessa época.
ao mesmo tempo que é a época crucial de ir para festival grande, buscar bolsas de estudo, summers e todas essas coisas. Então, é muito triste ver que da minha turma, por exemplo, a gente não teve essa possibilidade de ir atrás de companhias, de ir atrás de estudar fora do país. A gente, por ser uma ONG também, nós éramos pessoas carentes, a gente vivia em comunidade. Então, foi muito complexo e é muito doloroso ver quantos talentos foram perdidos em função disso. E aí, como nada, né, na vida consegue ser pior, enfim, né, tudo sempre pode piorar. Em 2014 a gente sofreu mais cortes, mais problemas, e aí foi a hora que eu comecei a perceber que eu não queria trabalhar apenas dando aula em escolas, né, escolinhas. Então eu cheguei a dar aula em 3 escolas de primário, assim, de berçário, e uma academia mesmo. Eu só dava aula de balé nesses lugares, mas eu vi que eu não queria passar minha vida inteira fazendo aquilo, porque eram 3 lugares completamente diferentes, eram literalmente 3 cidades diferentes. Então eu dava aula em São Paulo, dava aula em São Bernardo, dava aula em Diadema. Então eram muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, e foi onde eu, enfim, percebi que eu precisava buscar pelo menos uma alternativa, que seria para poder somar esse meu trabalho, e foi onde eu entrei na educação física. E assim, eu entrei depois, eu comecei a fazer cursinho muito depois, e foi o ano mais estressante da minha vida. Dar aula em 3 cidades diferentes e ter que estudar para cursinho depois de 5 anos de término do ensino médio foi um dos piores momentos. Mas foi apenas 1 ano, porque era meu foco. Eu falei assim, eu vou estudar só 1 ano para fazer a faculdade, porque eu não quero fazer mais nada que isso. Deu certo, mas eu imagino o quanto que é estressante para as pessoas que fazem cursinho junto com o balé. Então tem gente que com 16 anos já está fazendo cursinho, e aí tem que conciliar o cursinho, a escola e o balé e as competições, e gente cobrando e muita pressão, e às vezes é o pai cobrando para você passar no cursinho, e às vezes é o professor de balé cobrando para você se dedicar um pouco mais, para você conseguir se firmar na dança. Então é muita coisa que passa na cabeça de um bailarino, principalmente bailarino brasileiro, que a gente não tem recurso nenhum. Então é muito estressante, é muito complicado assim falar disso, mas precisamos falar disso. Até porque a gente às vezes, até por conta da escola ou até por conta de casa, a gente acaba perdendo muitas oportunidades que podem fazer com que aconteça essa virada de chave. Então assim, eu fui uma pessoa que eu não fui atrás de fazer audições, mesmo que sejam as audições aqui no Brasil. Eu não fui atrás de cursos de férias, por exemplo, porque eu também não tinha dinheiro para ir. Mas eu também não ia atrás de workshops, às vezes algumas aulas abertas, que poderiam ser aulas que naquele momento em que eu estava ali nos 16, 17 anos, poderia ter me dado a oportunidade de ter feito qualquer outra coisa e que não precisasse passar por tudo que eu passei. Principalmente em relação a essa escassez, esses projetos de queira ou não ganhar pouco dinheiro, né? Que mais me desmotivou dentro da dança e mais que, por um lado, também me motivou a fazer a faculdade e estar aqui produzindo esse conteúdo para você. Mas eu acho interessante que fique muito claro, ainda mais agora que as pessoas têm mais acesso à informação, de que tem como você buscar outras alternativas dentro da dança, que não seja apenas nas competições, que não seja apenas dentro do círculo que você está envolvido. Então sim, busquem fazer workshops, busquem fazer aulas abertas. A São Paulo Companhia de Dança, ela está sempre fomentando aulas abertas com diversos profissionais. Tem os cursos livres do Teatro Municipal, assim, eu estou contando as referências que eu tenho aqui em São Paulo, mas tem muito lugar que oferece workshops, oferece cursos, oferece vivências, oferece residências artísticas, que eu acho que isso é muito importante, principalmente para você que está aí nessa fase crucial entre decidir se você quer fazer faculdade ou se você quer, de fato, dançar, para pelo menos você ter um panorama de como que está o mercado. Porque a minha dificuldade pessoal é que eu não tinha noção do que era o mercado da dança. Eu achava que só tinham determinadas companhias clássicas ou contemporâneas, e se você não passasse nelas, você ia ficar fadado a dar aulas de balé a vida toda. E hoje em dia eu vejo que tem muitas outras companhias que conseguem
mesmo que de pouquinho em pouquinho, conseguem manter os seus profissionais ali dentro, conseguem oferecer oportunidades de ganho de dinheiro que pode ajudar muitos artistas. Fora que, dentro da dança, a gente tem outros tipos de mercados que também podem acabar valorizando o profissional, né? Valorizando assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a dança é desvalorizada, mas que podem ajudar a pessoa a ficar um pouco mais, que são a questão dos teatros musicais. Tem muito espaço para bailarino no teatro musical. É um negócio que é bizarro, mas tem muito espaço. Tem os navios, tem shows. Hoje em dia a gente tá, graças a Deus, a gente tá com espaço dentro dos shows mesmo, shows de pop, até programas de televisão. A gente tem lá a Dança dos Famosos, a gente tem o Masked Singer que contrata bailarinos mesmo para fazer aquilo. Então tem como sim, é só ir atrás, é só continuar estudando para poder tentar ficar um pouco mais aqui presente nesse momento tão complexo. Só que aí tem uma outra parte, né, que a gente precisa falar, que é a parte que muitas vezes as pessoas escondem, porque elas sempre querem achar que a dança é flores e coisas lindas e quebra-nozes e flocos de neve e tudo mais. Que a gente sabe que a dança é extremamente desvalorizada. É muito, muito, muito difícil que um bailarino de companhia esteja apenas trabalhando para a companhia correspondente. A renda nunca é suficiente, gente. Então, mesmo que você entre numa companhia, você vai precisar ter trabalhos extras. Eu conheço bailarino que tem loja, conheço bailarino que que dá aula, conheço bailarino que faz renda extra com workshop, enfim, várias outras coisas que você precisa fazer além da dança para você se manter na dança, o que é muito triste, mas é a realidade do brasileiro. Então, esse vídeo também é uma forma de tentar explicar para vocês que entrar em companhia também não é o auge da sua carreira. Entrar em companhia é só mais uma fase da sua carreira na dança, que você pode sim passar muito perrengue, pode sim ter problema financeiro, mas pelo menos ali você vai estar dançando. Então assim, se você é uma criança ali, 14, 12 anos, está vendo esse vídeo, quer entrar numa companhia, eu não quero desanimar vocês, mas hoje o cenário da dança no Brasil é esse. Você entra numa companhia, mas não é garantia de que você vai estar feito, de que você vai estar seguro naquilo. Ao mesmo tempo que o próprio bailarino se desvaloriza, né? Então, às vezes, por desespero dentro da dança, eles acabam aceitando qualquer migalha. Então, tem muito meme rolando por aí, do tipo, ai, nossa, aceitei um job e me pagaram com um lanche. Eu acho que se a gente tá num espaço que a gente consegue abrir a boca, eu acho que esse é o momento. Porque se a gente aceitar e falar, ai, a dança é assim mesmo, a dança aqui no Brasil vai continuar sendo assim mesmo por todo o século da eternidade, e a gente vai ter um monte de bailarino frustrado que fala, eu amo a dança, mas eu não suporto a dança porque não dá para conviver, a gente acaba pagando as contas com amor. Não dá, gente, não dá. A gente não pode aceitar essas migalhas, a gente tem que bater o pé, a gente tem que falar. Eu acho que a gente, inclusive, poderia, enfim, joguei no ar, né? Criar alguma forma de denúncia, nem que seja anônima, para que essas instituições, para que esses lugares, eles tenham ciência de que eles estão fazendo muita coisa errada, que eles estão prejudicando pessoas, que eles estão prejudicando a dança, para que a gente consiga mudar esse cenário. Fora, né, tudo que eu trabalho aqui neste canal, de que tem muita companhia de dança que finge que a preparação física não existe, porque só a aula de balé é suficiente, e vamos fazer convênios com fisioterapia, porque quando meu bailarino estiver cagado, a gente joga ele na fisioterapia e vai dar tudo certo. Sendo que a gente tem formas de economizar dinheiro fazendo preparação física. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. E aí tem a questão social da dança no Brasil, que eu acho que é uma pauta que às vezes a gente não percebe, mas que faz muita diferença.
Gente, a dança no Brasil, ela é uma atividade complementar, ela é o hobby, ela é a escolinha, ela não é uma atividade vista como profissão, como é o esporte, por exemplo. Às vezes você coloca o menino para fazer uma escolinha de futebol e aí dentro da escolinha de futebol você tem olheiros que levam eles para times profissionais que vão mantê-lo, mesmo pagando pouco, né? Porque eu vi até uma matéria esses dias que parece que o mínimo que um jogador de futebol ganha é cerca de 8 mil reais. É pouco, mas ainda assim é mais que um bailarino. Então, é diferente. A dança é vista só como hobby, só como entretenimento. E é diferente isso em outros países. Tem outros países que colocam a dança como atividade complementar de fato. Então, se você faz um curso de dança, como por exemplo, você está num New York City Ballet, você está num RAD da vida, ele é completamente vinculado ao estudo. Então, por exemplo, é a mesma coisa de um sistema de uma ETEC. Então, você tem o ensino regular e você tem um curso profissionalizante e eles são integrados. E aí a pessoa que se forma naquilo, ela tem aporte profissional para aquilo. Coisa que aqui a gente se forma na aula de balé, a gente faz a nossa formaturazinha e no máximo tira um DRT que, enfim, isso é história para outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card desse bendito do DRT, para vocês saberem como que foi para mim tirar o meu DRT. Então, quando você vê, por exemplo, um Troy lá no High School Musical, que ele estava se dedicando para o basquete, porque ele poderia conseguir uma vaga na faculdade por conta do basquete, é porque lá tem incentivo ao esporte, lá tem incentivo à arte, coisa que aqui no Brasil não tem. Então, é muito diferente a questão sociocultural do país em relação à dança, que precisa ser mudada. Então, a gente tem muitas companhias, muitos grupos que acabam conseguindo projetos pelo governo para poder continuar funcionando e tudo mais, e às vezes a gente não consegue nem ver, porque a pessoa não tem nem perna para divulgar direito. Mas tem muita coisa aqui que dá para fazer sim, a gente só precisa deixar a dança mais profissional do que ela é aqui no Brasil. A gente precisa bater o pé para ela literalmente fazer parte de um modo efetivo de ensino profissionalizante. Não sei como, enfim, gente, isso aqui é um vídeo reflexivo para a gente poder tentar, daqui a uns anos, não sei, séculos, a gente encarar a dança de outra forma aqui no Brasil. Então, assim, diante de esse excesso de informações que eu coloquei na cabeça de vocês, se você tá aí nessa faixa entre estudar e dançar, que é muito difícil, a gente sabe que estudar também é uma prioridade que os pais têm, né, em relação a gente, mas dançar é a nossa prioridade física. Eu sugiro, né, que dentro do contexto que você tem aqui no Brasil, se você não tem oportunidade de correr atrás de bolsas no exterior, como um Royal, como um Opera, como um ABT, enfim, Summers que tem, principalmente no Miami City, que aqui no Brasil você tem um plano B, para pelo menos você se sentir seguro para você poder fazer as duas coisas. É difícil? É difícil, porque é muito complicado você conciliar as suas aulas de balé clássico, as suas competições, os seus ensaios com as provas. Mas se você não sai com 18 anos com um contrato, você vai penar um pouquinho. Eu tenho que ser sincera com vocês, porque aqui no Brasil é bem complexo, mas não é impossível. Não quer dizer que você não consiga. Então, sei lá, você está com 18 anos agora, você não conseguiu nenhum dessas bolsas, mas você tem a oportunidade de correr atrás. Pense nesse plano B dos estudos, mas corra atrás. Vai, tem muita audição. Gente, América do Sul tem muitas companhias que a gente não tem ideia e eles estão toda hora pegando as pessoas. Então, vão atrás de informação. Tem uns perfis lá no Instagram que divulgam praticamente diariamente audições no mundo inteiro. Então, é correr atrás, é trabalhar, é fazer aula e também estudar, porque é muito incerto isso aqui no Brasil.
claro, né, a gente tem que lembrar que a gente pode estar dentro da dança, não necessariamente dançando, né? A gente tem diversas outras formas de estar no meio. Hoje, graças a Deus, eu consigo estar no meio, sendo personal trainer, tendo essa segunda opção, e a minha profissão me permite voltar para os palcos. Então, esse ano eu tenho o privilégio de dançar pela segunda vez no palco de Joinville, né? Mesmo que sejam nos palcos abertos, porque o palco aberto é palco. Como profissional de educação física, como personal trainer, como a personal trainer dos bailarinos. Então, tem como você aliar as duas coisas. Você pode fazer uma nutrição dedicada à dança, você pode fazer um design dedicado à dança, você pode fazer administração, porque a gente precisa de muita administração nas escolas de dança. Muita administração, gente. É uma pauta que eu converso muito com o Vini aqui em casa, de que a dança às vezes não evolui também porque os professores não conseguem desvincular o que é administrar, o que é dar aula, e são coisas completamente diferentes. Eu acho que se você quer crescer dentro da dança, se você quer crescer com a sua escola, você precisa ter um tempo totalmente dedicado à administração, ou uma pessoa dedicada totalmente à administração, se você quiser somente dar as suas aulas. Então, tem muita coisa que você pode fazer, relações públicas, cenografia, tem como você fazer marketing, tem como fazer os próprios figurinos, muita coisa que você pode atuar dentro da dança que vai te permitir estar dentro, e que também pode não te permitir dançar de forma profissional, mas que ainda assim você continue dançando porque você está no meio, né? É só ter um pouquinho de cabeça fria, analisar as possibilidades, ver o que você sabe fazer, ver o que você domina e seguir em frente. Eu sei que esse vídeo foi um pouco cruel, né? Mas eu passei já por isso, gente. Eu tô com 30 anos, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que os 18 anos são muito complexos, porque cai uma bomba nas nossas costas, né? A gente precisa decidir a nossa vida inteira em um ano, então a gente tem que decidir faculdade, tem que decidir o que vai fazer, e você não é obrigado a decidir a sua vida aos 18 anos. Você não é obrigado a acertar aos 18 anos. Você está começando a sua vida adulta, você está começando a entender o que é mercado, está começando a assumir responsabilidades que você não tinha. Então é normal errar, é por isso que você tem pessoas que você pode contar, às vezes é um colega mais velho, às vezes são seus pais, seus tios, seu professor de balé também, porque ele é mais velho, ele sabe o que é, ele já passou por isso. Então, sempre procure ajuda. Se for o caso, precisa de uma ajuda psicológica, vá atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, mas não deixa que essa pressão te diminua, tire a sua energia, tire sua vontade de estar em cena, independente profissionalmente, porque a gente não precisa dançar profissionalmente se a gente vê que não dá, mas a gente pode continuar dançando. E espero que esse vídeo também tenha acalmado um pouquinho os nervos para quem está aí nessa fase, né? Estamos voltando de um período pandêmico em que muitas coisas estão acontecendo, muitas aulas presenciais estão rolando, então eu imagino que a cabeça de muita gente está confusa, mas o meu grande conselho aqui é experimente, vá atrás, curta, experimenta e vê o que dá certo para você, porque uma hora você vai encontrar o que vai te fazer feliz. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aqui um comentário, conta aí sua história, abre seu coração, aqui é o espaço para isso mesmo. Compartilha com seus amigos, se você tem algum colega que está passando por esse tipo de coisa, compartilha com ele, dá aí o seu joinha e se inscreve, porque toda semana tem vídeo fresquíssimo que fala sobre diversos assuntos. A gente fala sobre musculação, a gente fala sobre o treinamento, a gente fala sobre como cuidar de lesões, a gente dá dicas e tudo mais. Então eu espero vocês na semana que vem para o próximo vídeo. Um beijo e até lá!